Olá, pessoal! Essa é mais uma série, é mais um vídeo da nossa série de Olho no Cardápio, tá? Hoje a gente tá aqui com o cardápio da bebê Sofia e a Kátia enviou pra gente o recordatório dela de ontem, né? Então ela escreveu pra mim quais foram todos os alimentos que a bebê Sofia comeu e hoje a gente vai analisar o cardápio dela. O objetivo dessa série, pessoal, é informar todas as mães que estão nesse processo de introdução alimentar e ajudá-las nesse caminho, nessa jornada, tá? Então o objetivo não é fazer uma prescrição nutricional, muito menos uma orientação individualizada. O meu objetivo com essa série é poder ajudar mais mães que estão nesse processo de introdução alimentar, tá bom? E analisando um caso concreto, tá? Então aqui esse é o cardápio da bebê Sofia. Vamos lá, vamos entender como que tá a alimentação, como que deve ser uma alimentação de um bebê. 5h40, a bebê começou com uma mamada no seio, 10 minutos. 7h50 mamou de novo, aproximadamente 20 minutos. 9 horas, a bebê já começou aqui com o mamão. Ela tem 8 meses, né? Ela começou aqui com a frutinha, comeu o mamão em tiras. Gente, então olha que legal. Café da manhã, você oferece para o bebê o leite materno. A próxima refeição, a colação, que a gente chama, a gente oferece o quê? Uma fruta para o bebê. Né? Então, oferecer uma fruta para o bebê garante mais nutrientes, mais vitaminas e minerais, super saudável. Almoço, meio-dia. Então, olha o que é interessante, a gente já começa a ver que essa bebê, ela tem uma rotina, ela tem uma rotina alimentar mesmo, né? Pode ser que nem todo dia ela consiga seguir horários fixos, pré-estabelecidos, como esse aqui. Mas é importante que ela tenha uma rotina. Então, se por acaso no outro dia ela acordar um pouquinho mais tarde e o café da manhã dela, o lanchinho do meio da manhã, em vez de ser 9, for 9h30, não tem problema. O importante é que você tenha uma rotina alimentar para que a criança entenda todo o mecanismo de funcionamento da casa e os horários das refeições, enfim. Então, vamos lá. 12h30 teve o horário do almoço, né? Então, ela fez o almoço. Aqui, vamos ver como é que estava composto o pratinho do bebê. Então, tinha o feijão preto, olha só, faz parte do grupo das leguminosas. Tinha o arroz branco, faz parte do grupo dos cereais. Tinha cenoura ralada, faz parte do grupo das hortaliças coloridas. Tinha abobrinha verde, que faz parte do grupo das hortaliças verdes. Tinha uma couve cortadinha, cortadinha cozida no vapor, faz parte do grupo das hortaliças verdes também. E aí, gente, eu senti falta desse cardápio aqui, o grupo das proteínas e o grupo dos tubérculos, né? Essa é a divisão que eu ensino muito no método Baby Nutri. Talvez essa mãe seja vegetariana e por isso não ofereceu nenhuma proteína para bebê na hora da refeição principal, nenhuma proteína animal na hora da refeição principal, ou ela pode ter esquecido de anotar também, né? Alguma coisa pode ter acontecido. E o grupo dos tubérculos, eu senti falta do grupo dos tubérculos, que é a batata inglesa, a batata doce, o cará, o inhame, mas Nutri já tem arroz branco, já tem carboidrato, você sugere mais um tipo de carboidrato, mais uma fonte de carboidrato? Sim, gente, eu sugiro mais uma fonte de carboidrato, porque o carboidrato é um nutriente extremamente importante nesse primeiro ano do bebê, porque o bebê está em fase de crescimento, então um aporte suficiente e necessário de carboidrato é ideal. Por isso eu recomendo que você ofereça uma fonte a mais, porque eles estão demandando muita energia, eles estão gastando muita energia, tá certo? Então, na sugestão da Baby Nutri, a gente sugere 5 grupos alimentares para compor a papinha do bebê. Hortaliças coloridas, hortaliças verdes, na verdade são 6 grupos. Tubérculos, cereais, proteínas e leguminosas. Então são esses 6 grupos que fazem parte da composição do pratinho do bebê, tá bom? De sobremesa, meia laranja, ela chupa integral os pedaços mesmo. Então, gente, olha que fantástico isso aqui, você oferecer uma fruta de sobremesa para o bebê ao invés do suco,
né? A Sofia tem 8 meses. Bebês até 1 ano de idade não consomem suco. Não deve oferecer suco para o bebê antes de 1 ano de idade. E suco somente a partir de 1 ano. Então você pode oferecer a fruta, é uma sobremesa, ela vai ter mais fontes de vitaminas e minerais. E uma fruta rica em vitamina C após o almoço aumenta a absorção do ferro consumido na refeição principal. Então teve ferro através do feijão preto, na couve cortadinha, são 2 alimentos aqui com mais fontes de ferro. E ela também teve aqui a cenoura, que tem vitamina C para aumentar a absorção do ferro. A abobrinha também tem um pouco de vitamina C para aumentar a absorção do ferro. Mas a fruta aqui que teve maior concentração de vitamina C para aumentar a absorção do ferro foi a laranja. Então, muito legal oferecer uma fruta após as refeições para potencializar essa absorção do ferro, tá bom? Então, vamos lá. Aí, 2 horas, mamada, aproximadamente 10 minutos. Então, olha que interessante, gente. Depois do almoço, passou um tempinho, ela ainda fez uma mamada, como se fosse uma sobremesa, né? Então, bebês que mamam no peito podem sim fazer uma refeição de sobremesa com leite materno, sem problemas nenhum. Bebês que mamam fórmula devem espaçar um pouco mais a fórmula da refeição principal, tá? Por quê? O cálcio diminui a absorção do ferro. Então, a fórmula que você oferece para o bebê muito próxima à refeição principal vai diminuir a absorção do ferro. No entanto, esse mecanismo não funciona com o leite materno. O leite materno ele tem uma proteína chamada lactoferrina que ajuda, potencializa a absorção desse ferro da comida, tá bom? Então, ok, mamou depois da refeição, sem problemas. 4h30, comeu uma melancia em tiras. Então, fantástico. Outra fruta oferecendo pro bebê, é isso mesmo. Então, fruta no meio da manhã, fruta no meio da tarde, rica em vitaminas e minerais, muito bom. O que a gente pode fazer aqui é oferecer um rodízio de frutas. A gente pode oferecer frutas laxativas e frutas constipantes, né? Então, pode ser dias alternados e horários alternados, né? Então, de manhã oferecemos um mamão, que é fruta laxativa, à tarde a gente pode oferecer uma fruta que seja um pouco mais constipante, como uma maçã ou uma goiaba, para a gente conseguir manter esse intestino funcionando de uma forma bem adequada, tá? Mas não tá errado oferecer 2 frutas laxativas, ao passo que no outro dia você ofereça frutas mais constipantes também. 17h40, mais ou menos, outra mamada de 5 minutos, ok? 19h30, jantar. Mingau de aveia, que foi feito com água, meia pera ralada, 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos. No horário do jantar, pessoal, eu gosto mesmo de oferecer a comida, tá? A comida de verdade, o alimento, como se fosse a mesma refeição do almoço. Inclusive, você pode oferecer os mesmos alimentos que você ofereceu no almoço, você pode oferecer no jantar. Isso é correto, tá? Por quê? Porque se você oferece o jantar, você tem condições de oferecer uma gama de nutrientes muito maior do que somente um mingau. Então, você consegue oferecer mais vitaminas, mais minerais, mais carboidrato, mais proteína, mais gordura boa, tá? E em cima depois da refeição pronta, você pode e deve ainda colocar um azeite por cima como fonte de gordura saudável para compor de forma mais qualitativa essa refeição da bebê, tá bom? Então vamos continuar. 21h10 ela fez uma outra mamada. 22 horas a neném comeu meia pera cozida no vapor, levemente amassada no garfo, ok? A ceia da bebê. E meia-noite ela fez uma outra mamada. Então, vamos continuar aqui para ver o que mais tem. Aqui. Tá. A água, que não consigo dar muito, ela sempre se engasga. Acaba bebendo em torno de 250 ml ao dia. Olha só, os bebês quando começam a introdução alimentar, aqueles que mamam exclusivo no peito, assim que eles começam a introdução alimentar, a gente oferece a água. Os bebês que tomam fórmula, eles já começam a consumir água
antes de introduzir a alimentação, tá? Mas vamos pensar aqui num bebê que, como a Sofia, que vem fazendo amamentação exclusiva e agora começou a introdução alimentar. Começou a introdução alimentar, começa a oferta de água. E aí, gente, o bebê vai consumir água através dos alimentos, através das frutas, através do leite materno. E a gente também vai oferecer a água pura na chuquinha, no copinho, na mamadeira, no copo de transição. O veículo não importa, a gente vai oferecer naquele veículo que a bebê aceita melhor, tá? Mas 250 ml é uma boa quantidade de água. Então, a gente deve oferecer pequenas quantidades várias vezes ao dia. 250 ml é uma excelente quantidade, tá? Ofereço água após as refeições, almoço e janta e entre as demais. Aqui mais para baixo, a Kátia fala que a Sofia tem refluxo. Então, para bebês que possuem refluxo, a gente não deve oferecer líquido junto às refeições ou logo após, porque senão a gente aumenta a chance de refluxo. Então, aqui na hora de oferecer a água, é interessante que a gente tenha um espaço de no mínimo 30 minutos para a gente poder oferecer a água após as refeições ou antes das refeições. E jamais devemos oferecer água ou líquido ou qualquer outro líquido durante a refeição. Lembrando que com bebê de 8 meses, o único líquido que a bebê deve consumir é a água, tá? Porque sucos e água de coco somente a partir de 1 ano de idade. Então, vamos continuar aqui. Ela come de tudo, alguns alimentos eu dou amassado ou ralado e outros em pedaços. Então, gente, oferecer autonomia para o bebê é muito importante, porque a gente ajuda ele a se desenvolver no processo de aprendizado de se alimentar. Então, a gente deve oferecer os alimentos em pedaços, essa é a ideia do programa Bem Me Nutre, é uma ideia que eu acredito bastante, porque a gente oferece caloria e valor nutricional através da colher, a gente ajuda o bebê a comer e a gente também deve oferecer os alimentos em pedaços, para que ele se desenvolva, crie autonomia e crie mais confiança no processo da alimentação. No começo, com bebês novinhos de 6 meses, eles vão brincar muito antes de conseguir levar o alimento à boca, antes de comer propriamente dito, mas não tem problema. Enquanto eles brincam com o alimento e tentam levar o alimento à boca, você oferece o alimento na colher, tá certo? Ela tem intolerância à lactose e à clara de ovo. Então, pessoal, olha só, bebês que têm intolerância à lactose, na verdade a gente só sabe se o bebê tem intolerância à lactose após 1 ano de idade, porque antes de 1 ano de idade os bebês não é oferecido para o bebê leite, tá? Leite de vaca, o único leite que o bebê come é o leitinho da mãe ou a fórmula, tá bom? Então a gente vai verificar precisamente algum nível de alergia alimentar, de intolerância alimentar, com um acompanhamento mais de perto, né? Então, com o pediatra, o nutricionista materno-infantil. Então, esse é o primeiro ponto, para a gente avaliar se tem realmente uma alergia instalada, para ter uma conduta diferente, a gente precisa de ter um acompanhamento bem pertinho. Existem alguns alimentos que a mãe consome e quando o bebê mama, claro, passa para o bebê. E o bebê começa a ter alguns desconfortos. A lactose, a caseína, a albumina, são algumas proteínas e o açúcar da lactose que são alimentos pró-inflamatórios, que inflamam a mãe, causam um pouco mais de gás e podem inflamar e causar gases no bebê também. Então aqui, se essa bebê, a Sofia, tem intolerância à lactose e à clara de ovo diagnosticada já pelo pediatra, é interessante que a mãe também retire da dieta o ovo e a lactose, tá? Para não passar esse nutriente através do leite materno. Dificuldades. Então, a Sofia tem dificuldade com alimentos líquidos porque sempre se engasga. Ela tem refluxo gastroesofágico. Ainda toma medicação. Então, pessoal, olha só, com bebês que possuem refluxo, a gente precisa oferecer alimentos em pequena quantidade, mais vezes ao dia. Líquidos em pouca quantidade,
mais vezes ao dia e espaçado da refeição principal, tá? A gente tem que ter o cuidado de não oferecer líquido junto com a refeição principal, nem com um intervalo muito curto entre a refeição e a oferta do líquido. Outro ponto importante aqui é oferecer para o bebê que tem refluxo frutas ácidas somente a partir de 9 meses, tá? Porque as frutas ácidas ajudam, aumentam ou potencializam o refluxo. Então, a laranja, o kiwi, vamos pensar em frutas mais ácidas. Tem a laranja, tem o kiwi, tô lembrando só dessas, mas frutas mais ácidas a gente deve oferecer para o bebê que tem refluxo a partir do 9º mês, tá bom? Então aqui, no caso da Sofia, ela comeu laranja depois da refeição. Seria interessante oferecer uma laranja lima, né? E deixar a laranja tradicional para a gente começar a oferecer para ela a partir do 9º mês. Então vamos ver aqui. Quantidade de alimento por refeição é uma dificuldade. Equilíbrio de macro e micronutrientes. Acho que estamos bem desequilibradas. Então, olha só, Kátia e Sofia, vamos ver como é que a gente deve oferecer, qual a quantidade que a gente deve oferecer para o bebê. Gente, essa é uma dúvida muito comum. Nutri, qual a quantidade eu ofereço para o meu bebê? Olha só, existe um cálculo que é 1 colher de sopa por quilo de peso do bebê. Então, se o bebê tem 9 quilos, você vai oferecer 9 colheres de sopa para o bebê, é o que ele vai comer em média. Mas esse cálculo, ele é um cálculo estimado. Ele não funciona com todos os bebês. Por que não funciona? Tem bebês que têm mais apetite, que comem um pouco mais, tem bebês que comem, muitos bebês comem muito menos, né? Então, se o seu bebê, ele fica satisfeito com 3 colheres de sopa, gente, para ele é suficiente, tá tudo certo, não tem problema, tá? A gente não deve insistir e oferecer mais do que o estômago dele cabe. O estômago dele é pequenininho, bem pequenininho, então ele só consegue consumir aquela quantidade, tá? A gente às vezes fica pensando, nossa, meu bebê tá comendo pouco, tá comendo pouco, tá comendo... Gente, calma, ele vai comer o tanto que é suficiente, isso é uma questão. Outro ponto que você deve avaliar para saber se o seu bebê está comendo a quantidade certa é o intervalo entre uma refeição e outra. E se no meio desse intervalo você está super alimentando o bebê, ou com suco, ou com leite materno, ou com peta, ou com petisco, ou com frutinhas, o tempo todo colocando comida para o bebê, assim ele não chega na próxima refeição com apetite para poder fazer aquela refeição do jeito que tem que ser, tá? Então é importante você analisar, ter uma rotina para você poder analisar o intervalo entre uma refeição e outra. O bebê não pode chegar na refeição faminto. Se ele chegar com muita fome, ele não tem paciência para comer, tá? Então ele precisa chegar nem com muita fome e nem sem fome nenhuma, tá certo? O equilíbrio, quanto ao equilíbrio de macro e micronutrientes. Olha só, para equilibrar o pratinho do bebê, é interessante que a gente coloque dentro do prato os 6 grupos de alimento. Quais são eles? Hortaliças coloridas, hortaliças verdes, tubérculos, cereais, proteínas e leguminosas. Então, se a gente coloca um alimento de cada grupo desses no pratinho e coloca um azeite por cima, e um azeite de qualidade, um azeite que seja extra virgem, de frasco escuro, de frasco de vidro, né? Assim a gente consegue ter mais qualidade ainda na oferta dessa gordura saudável para o bebê, tá certo? Então, se a gente consegue colocar no prato do bebê esses 6 grupos de alimento, cada dia você vai selecionando um grupo, um alimento diferente de cada grupo, você consegue ter diversidade, qualidade, valor nutricional e equilíbrio entre os macronutrientes. Outra dificuldade aqui da Kátia, menos mamadas à noite, porque ela acorda sempre 3 vezes para mamar, às vezes até mais. Às 3 da manhã é sempre a mamada mais longa. Fico na dúvida se é fome mesmo ou vício do peitinho. Então, olha só, aqui nesse cardápio, o que a gente viu aqui? Tem um jantar às 19h30 que é um mingau. Se a gente oferece para o bebê às 19h30 um jantar mesmo de comida de verdade, igual foi o almoço, o bebê já vai ficar um pouco mais saciado. Nessa refeição mais tarde de 21 horas, a gente pode oferecer a ceia. A ceia pode ser esse mingau.
esse mingau de aveia com a pera ralada. O bebê já vai ficar um pouco mais saciado. Na mamada das 3 da manhã, você pode oferecer, que é a mamada que o bebê normalmente está com mais fome, então a mãe pode oferecer o peito para ele mamar de forma íntegra, né? Para ele ficar saciado. Oferecer o peito, mamou, pôs para rotar, coloca para dormir. Aí, gente, vocês podem começar a fazer o desmame noturno. Como que é esse desmame noturno? Você pode combinar com o pai ou com a avó para nas próximas vezes que a neném acordar, quem vai lá no berço acalmar a neném é o pai ou a avó durante uma semana. Quando você faz esse processo durante uma semana, o bebê já entende que aquele horário é horário de dormir, não precisa mais do peitinho dela, porque às vezes ela quer o peitinho só para chupetar, só para sentir aconchego, carinho, e não porque ela tá com fome, com apetite, tá certo? Depois a gente pode conversar mais sobre a dica do desmame noturno, tá bom? Vamos continuar aqui. Fico na dúvida se é fome mesmo ou vício do peitinho. Gente, então vamos dar uma olhada aqui na Sofia comendo. Olha aqui, olha que coisa mais linda. É muita autonomia, né, gente? Vamos ver aqui mais pra baixo, tem mais vídeo dela. Olha aqui, acho que isso aqui é uma melancia. E é gostoso porque ela conhece o alimento e pega pra lá, pra cá, daqui a pouco ela bota na boca. Essa deve ser a irmãzinha mais velha comendo e ela tá ali se divertindo comendo também, né? Olha que legal. Kátia, linda sua princesa, você tá de parabéns. Olha esse aqui, esse vídeo aqui eu fiquei apaixonada. Cadê? Roda o vídeo. Olha ela comendo a banana, que princesa! Muito linda. Kátia, olha, então você tá de parabéns. A Sofia tá se alimentando muito bem. A gente vê que ela é uma bonequinha, uma criança super bem cuidada, tá? Eu espero que essas dicas do cardápio que eu analisei possa ajudar você, mas possa ajudar várias mães que estão nesse processo de introdução alimentar, tá bom? Então, para você que está assistindo De Olho no Cardápio, quer participar, basta você postar no seu Instagram o recordatório alimentar, o diário alimentar do seu bebê, coloca algumas imagens para a gente ter uma ideia de como que ele está se alimentando, coloca a hashtag De Olho no Cardápio BMN e me marca, porque às vezes o seu perfil é privado e eu não consigo ver que você colocou que você fez essa postagem e me avisa lá no direct, tá certo? Que aí a gente vai selecionar algumas mães para poder fazer o De Olho do Cardápio da semana que vem, tá bom? Então era isso, gente, que eu queria falar para vocês. Beijos da Nutri!